Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira já está começando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez nesta hora do almoço e vamos aos destaques da edição de hoje. Lotéricas e atividades religiosas passam a ser consideradas serviços essenciais no Rio Grande do Sul. Doação de sangue na pandemia. Nossa equipe foi até o Hemocentro de Cachoeira do Sul para verificar a situação do banco de sangue. Qual a situação do plano diretor de Cachoeira do Sul e por que projetos de construção ficam parados por causa dele? A gente vai explicar hoje qual o papel desse plano, como ele influencia nas obras da cidade e em que pé está a atualização dele. Presídio Estadual de Cachoeira do Sul tem recorde de drogas apreendidas. A quantidade de drogas encontradas dentro do presídio nos últimos 4 meses é mais que o dobro do ano passado inteiro. A equipe do serviço está coesa, está realmente realizando o seu serviço, fazendo as apreensões e, num segundo momento, nos deixa preocupado pela quantidade de drogas em relação ao tamanho do presídio, né? E ainda, porque o frio aumenta os problemas cardíacos. A gente conversou com um cardiologista sobre isso e traz detalhes para você. Enquanto você acompanha as notícias, envie a sua mensagem para o NT Sul com a sua sugestão, com a sua informação, com uma foto. O número do nosso WhatsApp para isso é 51997697129. Quer mandar o seu recado pelo Facebook? Então acesse aí facebook.com/TV Cachoeira e comente a nossa transmissão ao vivo que está acontecendo por lá. Vai interagindo, mandando a sua mensagem, enquanto a gente atualiza você sobre os principais fatos do dia. O NT Sul já está no ar. A gente abre o NT Sul atualizando você sobre o quadro de Cachoeira do Sul em relação à Covid-19. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde notificou um novo caso confirmado na cidade. A paciente é uma mulher de 41 anos. Também foram registrados ontem 24 novos casos suspeitos e outros 18 foram descartados. Todos os casos suspeitos estão em isolamento domiciliar. Agora, a Cachoeira do Sul tem 116 casos confirmados, 27 suspeitos, 441 descartados e 93 recuperados. O número de óbitos segue zerado no município. Gente, a direção da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e a coordenação do Programa Gaúcho do Artesanato decidiram cancelar a 37ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul, a Expoargs. A definição veio após a suspensão da Expo Inter devido à pandemia do coronavírus. A equipe técnica da instituição está estudando outras alternativas para estimular o artesanato gaúcho. A Expoargs é promovida anualmente pela FGTAS e é a maior feira de artesanato gaúcho. O evento ocorreria simultaneamente à Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O governo do Rio Grande do Sul incluiu as atividades religiosas e as lotéricas no rol de serviços considerados essenciais durante o período de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. A mudança foi formalizada em decreto publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira. A alteração realizada pelo governador Eduardo Leite decorre de decreto federal que definiu essas atividades como essenciais e é de aplicação obrigatória nos estados. A normativa, editada em março pelo presidente Jair Bolsonaro, chegou a ser suspensa na Justiça, mas teve os efeitos revalidados posteriormente. De acordo com a versão atual do Plano de Distanciamento Controlado, as missas e os demais serviços religiosos estão autorizados a receber 25% do público nas regiões com as cores amarela e laranja nas bandeiras e até 30 pessoas em casos de bandeira vermelha. Já quando se trata de bandeira preta, todos os templos devem estar fechados. As lotéricas podem operar com 75% dos trabalhadores em regiões de bandeira amarela ou laranja e 50% dos trabalhadores em bandeira vermelha, desde que não haja normativa municipal divergente. Em caso de bandeira preta, 25% dos trabalhadores. Nos dois casos, os municípios podem instituir regras mais rígidas para protocolos e horários de funcionamento. No mesmo decreto, Piratini dispensou a obrigatoriedade do uso de máscaras por pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica. Crianças com menos de 3 anos também estão dispensadas de utilizar o adereço. O ajuste também foi feito para adequar o decreto estadual à lei federal sancionada recentemente.
Gente, uma coisa que não é novidade para ninguém é que a pandemia trouxe medo e também insegurança para muitos na realização de diversos procedimentos e de diversas ações. Nos hemocentros, isso é percebido diariamente. Muitos voluntários se retraíram e estão deixando de doar sangue. Só que nos hospitais a necessidade por sangue continua. A repórter Helena Caetano foi saber qual a situação do banco de sangue aqui de Cachoeira do Sul. Independentemente da época do ano, do período, da situação em que nos encontremos, doação de sangue sempre é fundamental. E existem muitos hemocentros, país afora, que a gente sabe que estão em dificuldades, que os doadores se retraíram com medo de ir até o hemocentro, de fazer doações e tudo mais. Para saber a situação do hemocentro de Cachoeira do Sul, a gente veio até aqui e estamos conversando com a Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Qual é a nossa situação, afinal de contas? Realmente, em função da pandemia, diminuiu bastante as doações de sangue. O pessoal fica com medo, de vir nas dependências do hospital. Mas a gente faz aquele apelo, porque a gente está tomando as medidas de precaução, conforme a Anvisa, de segurança, para o doador vir e se sentir bem, confortável e fazer as doações tranquilo, porque essa corrente do bem não pode parar. O que mudou aqui no hemocentro a partir da pandemia, a partir desses novos protocolos? Bom, conforme o protocolo da Anvisa, a gente está verificando temperatura na chegada dos doadores, ofertando álcool gel na entrada, saída, sinais vitais conforme a gente tem que fazer protocolo, e fazendo agendamento para evitar aglomeração. Todos os doadores, então, a dica é que mantenham o seu cronograma de doações. Isso, que mantenha, que faça agendamento, A gente tem o telefone com horários disponíveis, até à tarde agora a gente está coletando para evitar essa aglomeração. Isso é novidade. Até que horário o banco de sangue está funcionando? Da 1h30 às 13h30, de segunda a sexta. Isso mediante agendamento, então. Só mediante agendamento, para evitar que o pessoal se cruze. Isso. 4 doadores por horário. Muito bom. E aí eu te pergunto, aqueles encaminhamentos básicos, aqueles protocolos básicos, quem pode doar sangue? Aqueles que já doam sabem. E quem quer ser doador, como é que faz? Pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado, não estar com nenhum sintoma gripal, trazer um documento de identidade e vir que o resto a gente faz toda a triagem aqui. Tem que estar em jejum? Não, deve se alimentar antes. Como é que faz a questão de restrições? Existem restrições? Sim, pacientes, doadores que estão gripados não devem doar sangue, que fez algum tipo de vacina nos últimos 48 horas também não. E aí tem toda uma triagem que a gente faz a entrevista para ver se está apto ou não para doar. É um processo 100% seguro? 100% seguro. Ok, então. O Banco de Sangue de Cachoeira tem uma vantagem extrema porque tem sempre a parceria com as forças militares, Quando dá algum problema, falta, aciona lá. Os 2 quartéis de Cachoeira são nossos parceiros incansáveis. Mas sempre é bom contar com a comunidade. Com certeza, a gente convida quem não é doador a vir, conhecer e se tornar, porque é gratificante poder ajudar a salvar uma vida. Tem, Mariana, assim, em mente em torno de quantos doadores Cachoeira do Sul tem cadastrados, mais ou menos? Olha, a gente estava trabalhando com 20 coletas por manhã, deu uma diminuída agora, então a gente faz esse apelo para não cair essa média por dia, Então dá em torno de uns 240 doadores por mês. São poucos, Poucos. Dá para ser mais? Dá para ser mais. Beleza, então. Obrigada, Mariana. A gente que agradece. Aí, então, você que nos assiste, dá para ampliar essa lista de doadores de sangue. Você pode ser mais um, tá bom? Una-se a essa corrente, ligue aqui para o Hemocentro, o telefone está aí na telinha para que você possa ligar, buscar informações e também, quem sabe, agendar a sua hora de fazer o bem. Daniel, volto contigo. Obrigado, Helena, pelas informações. E você que está nos assistindo, é doador de sangue também? Já doou alguma vez? Conte pra gente a sua experiência lá nas nossas redes sociais. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Destaque também o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a transmissão ao vivo do telejornal. Bom, gente, ainda falando sobre coronavírus, é fato que é complicado viver todos os dias as inseguranças trazidas pela pandemia e o crescimento exponencial de casos, de mortes também, assustam mesmo. Afinal, o Brasil é o segundo país mais afetado pela doença. Mas nós também estamos na frente no que diz respeito à busca por uma vacina, com testes em larga escala e a produção de milhares de doses já à vista. Vamos ver agora os detalhes. Diferentemente da Europa ou da China, o vírus ainda está em plena expansão por aqui, no Brasil.
Esta é a condição ideal para testar a eficácia de uma vacina, o que, embora assuste, nos coloca numa posição de destaque na busca pela cura. Maior produtor mundial de vacinas contra a febre amarela, o Brasil também é reconhecido por sua expertise no campo das vacinas, que produz em larga escala nos institutos públicos de referência. É por isso que os responsáveis por 2 dos projetos mais avançados, o da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, e o da chinesa Sinovac, vão realizar em milhares de brasileiros os testes da fase 3, última etapa antes da homologação. Apenas 3 projetos em todo o mundo chegaram a essa fase. E o Brasil fez acordos de transferência de tecnologia que lhe permitirão produzir essas mesmas vacinas para imunizar rapidamente sua população e até exportar doses para países vizinhos. Isso se os testes forem conclusivos. Mas sejamos otimistas. Otimista sempre, né? E a gente fala agora sobre o desenvolvimento urbano de Cachoeira do Sul. Recentemente, o Tribunal de Justiça vetou um projeto de lei que alteraria a classificação do Morro do Cascalho, de zona de proteção ambiental, para a área comercial e residencial. Bom, e toda essa questão passa pelo plano diretor da cidade. Mas você sabe o que é e para que serve o plano diretor? E você sabia que pode contribuir na atualização do plano diretor de Cachoeira do Sul? A gente vai falar agora sobre esse assunto para você entender direitinho sobre o que trata, né, o que é esse plano e como está sendo trabalhada a atualização dele em Cachoeira do Sul. Veja na reportagem de Gabriela Belo quais etapas ainda não foram cumpridas e também qual o prazo final para a Prefeitura entregar o projeto de lei. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto da Cidade, não pode vir uma leizinha agora querendo reformar, querendo modificar um pedacinho daquele plano que já foi reconhecido como desatualizado e irregular. Então, tem que ser feita toda a atualização de todo o plano diretor de Cachoeira do Sul e não só uma parte que vai beneficiar o Morro do Cascalho, né, ou uma parte específica da cidade. E mais do que isso, qualquer modificação no plano diretor tem que ser discutido na comunidade, tem que ter a participação da comunidade através de audiências públicas. E, na época, foi feita uma audiência pública marcada em menos de 24 horas, onde a população não tomou conhecimento, não esteve presente. Então, o plano diretor é a organização do município. O plano diretor é um instrumento essencial para o desenvolvimento dos centros urbanos brasileiros. As bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no Estatuto da Cidade. A lei pode ser considerada o principal marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição de 1988, de onde originam seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece as normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. É uma lei importantíssima que vai pensar como a gente quer a nossa cidade, como ela vai se desenvolver, como é que vai ser o crescimento ordenado do município. Então, ela é uma lei que tem que ser muito bem pensada, muito bem trabalhada, e não é uma modificação pontual, né, e às pressas, como estava sendo feito, que pode regularizar essa situação. É o André, que desenvolveu o plano diretor em 1982, aprovado em 1983 e em vigor até hoje, que justifica a necessidade da revisão. Grandes investimentos de curto, médio e longo prazo estão deixando de ser desenvolvidos na cidade em função da trava que o plano diretor representa hoje. Não adianta nós colocarmos um prédio de 20 andares com 6 apartamentos por andar numa área que não tem esgoto para isso, que não tem rede elétrica suficiente, com carga suficiente para atender aquela demanda, né? Então, tudo isso é considerado quando se faz um projeto de desenvolvimento da cidade. O trabalho de atualização do plano diretor de Cachoeira do Sul vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Planejamento, com o assessoramento dos professores da UFSM Campus Cachoeira. Então, agora nós vamos entregar o relatório no dia 15 para o Ministério Público e, conforme for o andamento, a gente não sabe o que vai acontecer, os números dos casos estão aumentando, né? Já teve algumas flexibilizações
Então, tudo isso depende. Eu não posso garantir que daqui a pouco nós vamos ter que estar nos reunindo com o Ministério Público para estudar alguma questão de prazo. Hoje, a situação hoje, nós estamos trabalhando para a conclusão até a data prevista. A segunda audiência estava programada para acontecer sexta-feira, mas a Prefeitura ainda não cumpriu nem com a primeira, prevista para 6 de abril. Todas as ações que estão sendo feitas, a comunidade pode entrar no blog através do site da Prefeitura, que fica bem fácil. Entra no site Prefeitura Municipal Cachoeira do Sul, tem um ícone Plano Diretor. Se vocês entrar naquele ícone ali, vai ter todas as atualizações do que já foi feito do Plano Diretor e o que está sendo feito até agora. E também as pessoas podem se manifestar, né? A Câmara de Vereadores perdeu no Tribunal de Justiça a possibilidade de colocar em votação o projeto de lei que altera a classificação do Morro do Cascalho de zona de proteção ambiental para a área comercial e residencial. É que o pedido do MP para não alterar o plano diretor pontualmente foi acatado pelo juiz Afonso Bierhaus. E eu digo infelizmente porque esse projeto, além de trazer emprego e renda para a cidade e criar ali novas empresas que iriam se instalar naquela área, esse projeto também ia resolver uma questão trabalhista que tem da antiga empresa Kipper junto com seus funcionários. Eram 60 famílias que iriam receber os seus valores e, infelizmente, agora está atrasado e eles não estão recebendo. Apenas o que eu posso informar, né, para todo mundo é que a Câmara de Vereadores está lutando para o projeto ser liberado para votação. Na tentativa de resolver tudo isso, um cronograma executado pela Prefeitura, com prazos curtos, é acompanhado pelo Ministério Público. Não é uma medida que vai ser feita em 30 dias, e nós fixamos esse prazo do ano de 2020 para ser cumprido, né? E esses profissionais estão trabalhando porque nós estamos acompanhando e fixamos prazos para apresentar o resultado desse trabalho, para justamente a gente ver que aquilo está saindo, né, da ideia, está sendo colocado no papel, e no final do ano nós vamos ter, então, um plano atualizado para ser submetido à aprovação via lei na Câmara de Vereadores. O senhor acredita que esse trabalho vai ser desenvolvido até dia 21? Eu quero acreditar, Gabriela. Eu quero acreditar, né? É uma urgência para toda a cidade isso, né? Uma urgência para toda a cidade. É uma urgência que tem a ver com o bem da coletividade, que tem a ver com o futuro de Cachoeira do Sul, essa jovem senhora de 200 anos, né, que precisa crescer, mas vai crescer para onde? Por isso precisa de um plano diretor atualizado justamente para regrar essas coisas, né? Cachoeira do Sul ficou conhecido ultimamente como a cidade dos puxadinhos. São contratos aí que vão ficando na história, né? É o problema do plano diretor, é a licitação do transporte público, que já tem pelo menos 8 anos aí que está numa discussão terrível, né? E também não saiu do papel. Então são coisas que realmente precisam ser destravadas para o crescimento do município. Bom, voltando à questão do plano diretor, a Câmara de Vereadores informou no final da manhã de hoje que ainda não decidiu se entra com recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça, que vetou a alteração da classificação do Morro do Cascalho. Segundo o Departamento Jurídico da Câmara, o prazo final para entrar com recurso é dia 14 de julho, próxima terça-feira. Gente, olha só que notícia boa. Lembra do cãozinho que foi baleado e recebeu o nome de Chumbinho por causa do triste acontecimento? Nós mostramos aqui no NT Sul e recebemos muitas mensagens de telespectadores que ficaram comovidos com essa história. Isso foi em maio. A repórter Lena Caetano mostra pra gente agora como está o animalzinho, o Chumbinho, né? E o que está à espera por ele depois que ele estiver também totalmente recuperado. Em 26 de maio, conhecemos esse cãozinho, quando estava em tratamento em uma clínica veterinária. Mantinha um olhar dócil e comportamento pacato, apesar das agressões que havia sofrido. Teve uma pata traseira amputada, a outra teve que ser reconstruída e, além disso, ainda abrigava no corpo 7 tiros de chumbinho, nome pelo qual começou a ser chamado. Ele foi resgatado pela ONG e pelo amigo e a situação em que chegou à clínica impressionou a todos. O agressor nunca foi identificado. O que ele fez de tão ruim?
sendo que ele é um cachorro tão mimoso, né? Se dissesse que é um cachorro furioso, um cachorro ainda teria uma desculpa, não um motivo, mas uma desculpa, né? Mas o cachorro é um doce, a gente faz curativo nele, nessas pernas destruídas dele aí com o osso de fora, e ele não rosna para ninguém, ele é muito mimoso. Então não adianta, a gente se choca. Eu acho que é muito complicado, eu tenho opiniões muito, até diria que radicais, quanto a pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que não tem cabimento, e alguém que faz isso, com certeza, não tem arrumação, né? Eu acho que é bem complicado. É bem complicado. Não sei se vão identificar a pessoa, mas infelizmente as nossas punições não são cruéis o suficiente, vamos dizer assim. E a gente vai fazer o possível para que ele seja muito bem adotado, porque para a rua ele não volta mais. Gente, eu recebi agora há pouco da Adriana Paladino algumas imagens do Chumbinho. Ele está super bem, está em uma casa de passagem, e a boa nova é que ele já tem gente esperando por ele. Um novo lar, uma nova vida. O cãozinho está em uma casa de passagem e, enquanto se recupera dos ferimentos e cirurgias, interage e brinca com novos amigos. A futura morada dele será em Pelotas, onde terá a companhia de outros 2 cãezinhos. A adotante não quer aparecer, mas por telefone me disse que, além de vida nova, ele também terá um novo nome. Chumbinho será um nome e uma lembrança a ser esquecida. O nome dele vai ser Tintim, em homenagem àquele caso que aconteceu foi na Grande Porto Alegre, que um bichinho também com necessidades especiais também foi abandonado pela família. Legal. Não vou manter esse nome porque eu acho que remete ao que ele passou, e eu quero que ele tenha uma vida nova, que ele esqueça do que ele passou. Bela história, né? Se tem pessoas tão más a ponto de cometerem atrocidades como essa que a gente contou nessa história, né? Que a gente vinha acompanhando. Por outro lado, há também pessoas de coração aberto, né? De coração bondoso para ajudar, para fazer o bem, para cuidar da natureza, cuidar dos animais também. E você, já adotou um cãozinho, algum animal? Conte pra gente agora no nosso bloco de interatividade. Para mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Manda aí um recado, manda uma foto, informe o seu nome, a sua cidade. Você pode falar com a gente também lá pelo Face, comentando a nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Vamos começar aqui pelo Face as mensagens de hoje. A Fabiana Trindade, bom dia, ótima quarta-feira a todos. É o Fernando Neto e também a Fabiane Trindade estão com a gente lá no bairro Mauá. Grande abraço para vocês. O Luiz Augusto também passando por aqui. Boa tarde a todos, excelente quarta-feira para todos, sempre na audiência aqui e passou... Não entendi muito bem aqui, é o Luiz Augusto, direto... agora entendi, direto de Passo Fundo para o NT Sul. Valeu, Luiz, tudo de bom para você, um abraço para os amigos de Passo Fundo ligados com a gente aí na região norte do Rio Grande do Sul. Vamos para a tela, vamos ver algumas mensagens já do nosso WhatsApp. Jorge Luz mandando mensagem, estou assistindo o NT Sul e quero mandar meus parabéns para minha linda irmã Graziela, que está de aniversário hoje. Vamos ver a foto que o Jorge manda para a gente aqui, felicitando a Graziela, completando mais um ano de vida. Felicidades, Graziela, tudo de bom para você. Receba aí o carinho da família e também da equipe aqui do NT Sul. O Edson também mandando mensagem pra gente. Eu sou doador de sangue, já faz mais de um ano. É maravilhoso doar sangue e salvar vidas. Valeu, Edson. Um grande abraço para você. Obrigado pelo relato, né? A gente inclusive falou sobre o Hemocentro aqui de Cachoeira do Sul agora há pouquinho e incentivei aos telespectadores a contarem histórias, né? De quem já doou sangue ou se nunca doou, por que não doou. Conte aí pra gente também, dê a sua opinião. A Adélia também mandando mensagem pra gente, de Palmeira das Missões. Estou assistindo o NT Sul aqui de Palmeira das Missões. Manda um abraço pra Eva. Vamos ver a foto que a Adélia manda pra gente aqui. Aí está, então um abraço pra Eva. Valeu, Adélia, tudo de bom pra você. Bom almoço, né? Boa quarta-feira pra vocês aí. Tem mais? Tem a Chayane de Cachoeira do Sul também mandando mensagem. Minha filha, Lara Beatriz, e eu estamos ligadinhas no NT Sul.
Vamos ver então a foto que a Chayane manda pra gente, juntamente, aliás, a foto da Lara Beatriz. Legal, obrigado, viu, Chayane? Tudo de bom pra vocês aí e obrigado por compartilhar a foto com a gente, pra gente aqui no NT Sul. Bom, você que está em casa, está almoçando, está, enfim, de olho na telinha da Novo Tempo, mande sua mensagem, conte pra gente o que está ocorrendo aí no seu bairro, tem uma notícia que você gostaria de compartilhar, é só mandar nos canais de interatividade aqui do NT Sul, a sua opinião é sempre muito bem-vinda e daqui a pouquinho a gente volta aqui para nossa telinha para ver os recadinhos. No próximo bloco, Presídio Estadual de Cachoeira do Sul tem recorde de drogas apreendidas. A quantidade de drogas encontradas dentro do presídio nos últimos 4 meses é mais que o dobro do ano passado inteiro. Demonstra que a equipe do serviço está coesa, está realmente realizando o seu serviço, fazendo as apreensões e, num segundo momento, nos deixa preocupado pela quantidade de drogas em relação ao tamanho do presídio, né? E ainda, porque o frio aumenta os problemas cardíacos. A gente conversou com um cardiologista sobre isso e traz os detalhes para você. O NT Sul volta já. Meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta ao vivo e nós vamos falar do clima. Em todo o Rio Grande do Sul, a chuva continua, mas quando ela for embora, o que chega é o frio. Confira agora os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira ainda chove em Cachoeira do Sul, pode ter aberturas de sol à tarde, mas o predomínio é de tempo nublado. Mínima 10 graus, máxima 13. Quinta-feira vai esfriar mais e a chuva vai embora. Tem sol, mínima 5 graus, máxima 14. Sexta-feira também tem sol, vai ser friozinho pela manhã e a temperatura sobe um pouco mais à tarde. Mínima 5 graus, máxima 19. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O centro de alta pressão, responsável pelas fortes chuvas nesta terça, avança e dá origem ao novo ciclone no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Com isso, mais precipitação e ventania para o estado. As rajadas podem soprar de 60 a 80 km por hora, especialmente no leste do estado, incluindo a capital Porto Alegre. Com o solo saturado, há risco de queda de árvores. De acordo com a Metsul Meteorologia, o volume de chuva em excesso deve escoar pelos rios Uruguai, Jacuí, além dos vales como o Caí, o Taquari e o dos Sinos. Isso pode levar a enchentes, inclusive com proporções maiores em algumas áreas. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 16 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 15. Em Passo Fundo, no norte do estado, 13. Em Santa Maria, na região central, também 13. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 13 graus. Um deslizamento no quilômetro 15 da ERS 400 deixou a estrada bloqueada nos 2 sentidos. O trecho liga o município de Candelária a Sobradinho. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária, carros pequenos podem fazer o desvio pela Estrada Velha. No sentido Candelária-Sobradinho, a entrada fica num local conhecido como Curva das Cobras. Máquinas da Prefeitura de Candelária faziam a limpeza do trecho nesta manhã, mas ainda não tem uma previsão de liberação do tráfego no local. Gente, desde ontem, diversos bairros de Cachoeira do Sul estão sofrendo com a falta de energia, falta de luz. Em alguns bairros ontem mesmo o serviço já foi restabelecido. Aliás, foi restabelecido ontem mesmo, né? Mas outros continuam sem energia ou até têm o serviço, porém com falhas. A nossa equipe entrou em contato com a concessionária de energia, a RGE, para saber os motivos da queda de energia na cidade e quando o serviço vai ser normalizado. Porém, a empresa deu retorno apenas sobre um caso específico, no bairro Frota, e informou que uma equipe já trabalha para solucionar o problema. Quanto ao resto da cidade, não teve resposta. E aí no seu bairro, faltou energia também? Como é que está a situação? Já voltou? Conte pra gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número você já sabe, mas a gente põe na tela aí para facilitar a vida. 51997697129. Você também pode comentar lá na nossa transmissão ao vivo no Face e eu vou ler o seu recadinho aqui. Então, destacando, facebook.com/TV Cachoeira, tá bom? Manda mensagem aí, comenta, conte pra gente como está a situação da energia elétrica no seu bairro, você que mora especificamente em Cachoeira do Sul. Vamos aqui para o nosso Face, a Noeli Leal mandando mensagem aqui. Boa tarde, Daniel, e também toda a equipe, almoçando com vocês daqui de Parobé. Obrigado, Noeli, grande abraço para você. Muita chuva por aqui, diz ela.
causando alagamento em alguns bairros do município. Pois é, situação que acontece em várias regiões do estado, né? Estamos de olho aí em vários rios que já estão começando a causar cheias, né? Estão sofrendo com essa situação. Dilson Machado também está com a gente em Vila Nova do Sul. Obrigado, Dilson. Um grande abraço para você. Obrigado pela mensagem. A Jurema também mandando mensagem para a gente, dizendo que em Porto Alegre a chuva parou nesse momento. O Alex Pinheiro passa por aqui também. O Alencar Nunes. Grande abraço para vocês. Vamos aqui para a tela. A Sandra Ferreira mandando mensagem. Quero agradecer aos vereadores de Cachoeira, porque ontem arrumaram a valeta de esgoto da rua Olavo Bilac. E a Sandra mandou foto pra gente aí dessa situação. Que bom, né? Então, um caso solucionado, né, Sandra? Obrigado por registrar essa situação e mandar aí pra gente a foto. O Everton da Silva, aqui de Cachoeira do Sul. Ainda bem que pessoas boas resgataram esse cachorrinho. Tinha que descobrir quem fez aquela maldade com ele. É verdade. É isso que a gente precisa, né? Que as pessoas deixem de praticar esse tipo de situação, né? Praticamente fizeram um bichinho aí de tiro ao alvo, né? Como a gente contou na história. A Emanuele também manda mensagem. Adotamos em uma feira o nosso pretinho. Vamos ver então o pretinho que a Emanuele manda pra gente? Olha aí está o pretinho feliz da vida, né? Numa espécie de um cobertor, coberto inclusive. Tá bem de vida o pretinho. Legal, obrigado por compartilhar com a gente. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Vai participando, já já a gente volta aqui para a telinha. Gente, o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul é o terceiro do estado gaúcho com maior quantidade de drogas apreendidas nos últimos 4 meses. Para se ter uma ideia, a quantidade de maconha encontrada pelos agentes penitenciários durante a pandemia é 2,5 vezes maior que as apreensões da mesma droga durante todo o ano de 2019. Mas aí a pergunta que fica, não é? Como é que essas drogas entram nos presídios? Quem traz os detalhes sobre isso é a repórter Gabriela Belo. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Para falar e detalhar esse assunto, eu vou conversar com o diretor do Presídio Estadual aqui de Cachoeira do Sul, Adriano Martins. Seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje, diretor. Obrigado, boa tarde. Infelizmente, o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul ocupa a 3ª posição no ranking aí das casas prisionais com maior quantidade de drogas apreendidas nos últimos meses. Qual seria a justificativa disso, diretor? Olha, esses dados para nós aqui do presídio são primeiramente satisfatórios, né? Porque demonstra que a equipe de serviço está coesa, está realmente realizando o seu serviço, fazendo as apreensões, e num segundo momento nos deixa preocupado pela quantidade de drogas em relação ao tamanho do presídio, né? Comparado às 2 outras casas que estão na nossa frente, aí são casas que contam com quase 1.000 apenados. A cadeia de Porto Alegre conta com 4.000, a de Porto Alegre conta com quase 1.000 apenados, enquanto o presídio de Cachoeira aqui a gente tem 200 apenados, 240 hoje, e está a quantidade de drogas fazendo uma proporção entre presos e a quantidade de drogas foi uma quantidade muito grande apreendida, né? Sem falar que essas apreensões foram apenas nos últimos 4 meses, né? Contagem agora do período da pandemia, que é quando os apenados não estão recebendo visitas. Exatamente. Eu fiz um levantamento e percebi que de janeiro até dia 20 de março, nós não tivemos nenhuma apreensão de droga aqui na casa. E a pandemia foi declarada ali no dia 17 de março. A partir do dia 20 de março até ontem, a gente já teve esse total aí de 4,3 quilos de maconha e mais 300 gramas de cocaína jogadas aqui para dentro do presídio. E isso foi comprovado, que as drogas são jogadas no pátio do regime fechado. Sim, toda a droga apreendida e droga que em algum momento foi jogada aqui para dentro do pátio do presídio. E essa é a única forma de entrada dessas drogas aí no presídio? Não, na realidade a droga é jogada para aqui, mas no meio
a gente vai descobrindo várias vias por onde eles tentam passar a droga do regime semiaberto para o regime fechado, e no tempo a gente foi identificando, a gente pegou droga no esgoto, a gente pegou droga que foi jogada no pátio, a gente pegou droga que caiu em cima do telhado. Essas são drogas que são jogadas da rua, né? Nós pegamos panela com fundo falso, nós pegamos droga no meio, a gente tem algumas obras em andamento aqui, a gente pegou fundo falso em carrinho de mão, a gente pegou drogas no lixo. Essa droga ela é jogada aqui para dentro, para a área interna do presídio, e depois eles tentam burlar de alguma maneira para fazer entrar na galeria do regime fechado. Isso a gente está falando da quantidade, eu vou repetir aqui, né? Você falou, são 4,3 kg de maconha nos últimos 4 meses e 302 gramas de cocaína, sem falar aquelas drogas que foram usadas pelos apenados, né? Exatamente. Como eu te falei, a gente teve várias apreensões, ele descobriu várias formas como ela era introduzida, mas quando a gente descobriu, a gente já não sabe quantas outras vezes foi possível que eles tivessem utilizado aquele meio, né? Então a gente tem essa quantitativa aí apreendido, mas o que realmente foi, assim, a gente não tem como mensurar, né? O que realmente nós deixamos passar, vamos dizer assim, o que nós não apreendemos, o que nós não vimos. Os apenados são penalizados por conta disso? Os apenados, de modo geral, não podem ser penalizados até por questão legal, né? A gente tenta identificar aí o proprietário do telefone ou quem tem a posse da droga, e esse sim ele é penalizado, ele responde a um processo administrativo. Hoje, situação normal, com visitação, ele ficaria sem visita e sem acesso ao pátio aí pelo prazo de até 30 dias. O senhor fez o comparativo, né, entre os meses da pandemia com os meses do início deste ano. E num comparativo com os mesmos meses no ano passado. O senhor tem esse dado para nos passar quanto à quantidade de drogas apreendidas? No ano de 2019 todo, eu fiz um levantamento ontem também, a gente teve em torno de 1,7 quilos de maconha apreendida e uma quantidade de cocaína que eu não me recordo agora, mas foi no decorrer de 2019 inteiro, de janeiro a dezembro, né? É uma quantidade ínfima comparado aí a esses 4 meses da pandemia agora. Nada comparado com o que foi apreendido agora nesses últimos 4 meses. Sim, muito distante, muito grande a diferença. Alguma justificativa para esse crescimento desordenado? Olha, a única alternativa que nos resta analisar, assim, é a questão dos visitantes, né? Não tem outra alternativa. No passado, em 2019, como eu te falei, foram 1,7 quilos ali arremessados num ano inteiro, enquanto agora, em 4 meses, aí nós temos 4,3 quilos. Então, e de janeiro desse ano até o início da pandemia, a gente teve 0 apreensões de drogas. Então, tudo nos leva a crer que esse material está entrando pelos visitantes, de alguma maneira que a gente não conseguiu identificar, ou pelas limitações que nos são impostas na revista dessas pessoas. Diretor, muito obrigada por todas as informações. Obrigada por ter participado do NT Sul de hoje. Tá, ok. Abraço para todos. Daniel, essa foi a participação do Adriano Martins, ele que é diretor do Presídio Estadual aqui de Cachoeira do Sul, falando então desta grande quantidade de drogas apreendidas nestes últimos 4 meses aqui em Cachoeira do Sul. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. E olha, a gente está em análise uma ideia legislativa que propõe um 14º salário emergencial para aposentados pelo INSS. A proposta foi apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania, recebeu mais de 30 mil apoios e foi encaminhada para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Devido aos impactos negativos da pandemia do coronavírus,
O Senado resolveu dar prosseguimento a uma ideia apresentada por um cidadão no portal e-Cidadania, que prevê o pagamento do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS. As ideias, que recebem mais de 20 mil apoios, são debatidas na Comissão de Direitos Humanos e podem virar projetos de lei como esse. Para a aprovação do 14º salário emergencial, a proposta passa por 4 etapas. A primeira etapa já aconteceu. A proposta publicada no portal e-Cidadania alcançou mais de 30 mil assinaturas e, com isso, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na CDH, a proposta é analisada por um colegiado de senadores que votam se ela vai virar um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição. A proposta é colocada em votação em plenário. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara para também ser votada pelos deputados por maioria simples. Após a aprovação do Senado e na Câmara, o projeto, enfim, é enviado ao presidente da República, que decide se veta ou sanciona a lei. Propostas apresentadas ao e-Cidadania podem ser deferidas ao presidente da CDH, que é quem recebe essas propostas populares. O senador Paulo Paim foi quem fez o relatório favorável à transformação dessa ideia em projeto de lei. O país precisa saber que, nesses tempos de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos. Como houve o adiantamento do 13º, no mês de dezembro, esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos. Haja vista que o adiantamento foi para se resguardar neste período de pandemia do Covid-19. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta, tanto para os aposentados, que são grupo de risco, assim também como para a economia, que já está acostumada com esse aporte de recursos todo mês de dezembro. Para o aposentado Victor, o momento atual tem sido muito difícil e a aprovação do 14º salário ajudaria bastante com as despesas. O 14º seria muito bom, muito proveitoso nesse momento, porque a gente teria certeza que no final do ano a gente poderia colocar algumas contas em dia, poder se equilibrar e começar um novo ano com muita esperança. Bom, e se for aprovado, o 14º salário deve ser pago a todos os beneficiários da Previdência Social, sejam eles aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, auxílio-reclusão e outros. Segundo a Sociedade Americana do Coração, em épocas frias do ano, as chances de ter um problema cardíaco aumentam em até 25%. Bom, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de março a maio deste ano, o aumento de mortes por doenças cardiovasculares foi de 31% em comparação com o mesmo período de 2019. Outro agravante tem sido o estresse, tristeza, ansiedade gerados por esse período que a gente está vivendo. A repórter Gabriela Bello conversa com um cardiologista que explica a relação do inverno com o aumento de problemas cardíacos. Você vai saber ainda sobre um comportamento errado que as pessoas têm por conta da pandemia de coronavírus. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, o frio chegou, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem sentido bastante, né? Que ele está nos judiando. Só que o problema é a gente precisa ficar em alerta por conta das doenças cardiovasculares e por isso a gente vai conversar agora com o doutor Augusto Vilela. Doutor, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Boa tarde, eu agradeço o convite. Um abraço a todos os telespectadores. Qual é que é o perigo, né? O que acontece com as temperaturas mais baixas no nosso organismo, né? E por consequência aí acabam aumentando as doenças cardiovasculares. Então, o inverno ele é um fator determinante para a saúde, não só cardiovascular, mas como a saúde como um todo, doenças pulmonares, como asma, bronquite. E no inverno acontece um fenômeno chamado vasoconstricção. O que é isso? O calibre do vaso sanguíneo ele reduz secundário ao frio. Isso é natural em todo o organismo, acontece isso mesmo. Qual que é o problema? Para pacientes que são hipertensos ou que têm um risco cardiovascular aumentado, com fatores de risco como familiar, colesterol alto, diabetes,
isso pode aumentar o risco de levar a um ataque cardíaco, infarto e AVC. E isso acontece tanto em pacientes jovens quanto idosos? O processo é o mesmo, né? Mas os pacientes idosos e com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagista, eles têm uma predisposição maior por eles já ter esse agente externo agressor, né? Ou genético da pressão alta, da diabetes. Então, isso aumenta o risco dele. Mas esse fenômeno da redução do calibre das bases secundária ao frio, isso acontece em todo mundo. Um outro agravante, né, neste ano aí é a questão da pandemia de coronavírus. A gente tem um dado do cartório de registro civil que 31% a mais, né, de pessoas estão morrendo por conta aí do estresse, da ansiedade e também da tristeza envolvendo a questão do isolamento social. Essa pandemia está causando um pavor geral na população. Os pacientes, por ansiedade, por medo, estão deixando de procurar médicos, estão deixando de ir no hospital. E está acontecendo que eles estão mascarando ou negando sintomas. E com isso acaba que está tendo um grande número, infelizmente, de mortes em casa e de pacientes chegando grave no hospital por sintomas que poderiam já ter sido olhados. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele estava em casa há 3 dias com dor no peito e ele estava mascarando os sintomas, inclusive da família, com medo de ter que ir no hospital por conta dessa dor no peito. Ele já teve 2 infartos e ele achou que dava para aguentar um pouquinho, esperar um pouco, que a dor ia passar, e a dor piorou, ele teve um infarto e chegou no hospital direto para um cateterismo cardíaco. Então, essa pandemia está levando outro problema sério da saúde, né? Que é da negligência de sintoma, da negação, do mascarar esses sintomas. A gente sabe que não é hora de andar na rua à toa, né? Mas por problema de saúde é hora sim de sair de casa, agendar por telefone, né? Ou também por e-mail uma consulta e ir procurar um cardiologista nesse momento. Exatamente, né? Quando tem um sintoma que está persistente, uma dor que dura 24, 48 horas, que não está cessando analgésico, uma febre que não está cessando o antitérmico, uma falta de ar que está piorando, realmente tem que procurar um profissional de saúde, porque pode ser um sintoma muito sério e depois pode se agravar, sendo que o atendimento precoce pode resolver tudo de uma maneira bem tranquila. Em relação ao fluxo dos pacientes no hospital, hoje todos os hospitais do país, eles estão preparados para poder atender o paciente. Então tem fluxo separado para os pacientes com sintomas respiratórios, para os pacientes que estão indo para o hospital por outro motivo. Então todos os hospitais têm um fluxo direcionado, com segurança para esse paciente. Doutor, voltando ao nosso assunto aquele da relação, né, do frio com os problemas no coração, o que é possível fazer em casa mesmo para evitar a ocorrência de doenças desse tipo? O paciente ficar bem agasalhado, evitar diferenças de temperatura. Então, vai sair do banho, troca de roupa dentro do banheiro mesmo, evita de sair do banheiro para trocar de roupa no quarto, isso tem uma diferença de temperatura mais brusca, ter os seus exames em dia, a sua avaliação médica em dia, uma alimentação balanceada, pobre em gorduras, em sal, rica em legumes, em verduras, e uma atividade física é importante nesse tempo de frio. Claro que o paciente tem que ter uma avaliação cardíaca prévia para poder realmente ver qual atividade física que ele pode fazer, mas a atividade física regular, uma caminhada, 40 minutos por dia, isso ajuda o sistema circulatório reduzindo esses riscos. E que sintomas devem, ser levados a sério? Dor no peito, falta de ar, palpitação, sensação que o coração está batendo em ritmo irregular, dor de cabeça persistente, por ter uma pressão alta,
tonteira, vertigem, pode ser sintomas também de alteração da pressão. Então, esses sintomas são os sintomas que devem ficar atentos que alguma coisa do sistema cardiovascular pode estar acontecendo. Outra, né, é nunca tomar remédio sem orientação médica. Exatamente, muito bem lembrado esse ponto. Nós tivemos aí, um tempo atrás, muitos problemas de pacientes fazendo automedicação, né, principalmente por hidroxicloroquina, e a automedicação é um problema muito sério, porque os pacientes, principalmente mais idosos, são pacientes que já fazem uso de medicações, então vai fazer uma automedicação, não sabe se aquele remédio que vai tomar interfere com o remédio da diabetes, com o remédio da pressão, com o remédio do coração, pode ter uma interferência direta, reduzindo a eficácia do remédio. Tá bem, então, se Deus quiser, logo isso vai passar. Doutor, muito obrigada por todas as informações, obrigada por ter nos atendido dessa maneira virtual, né, neste momento aí de pandemia. Eu que agradeço o convite, um abraço a vocês e a todos os telespectadores. Tá bem. Daniel, essa foi a participação do Augusto Vilela, ele que é cardiologista, né, e nos falou aí um pouquinho dessa relação do frio com as doenças no coração. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. Portanto, para quem já tem aí algum sintoma ou sofre com alguma doença nesse sentido, nada de oscilação de temperatura, né? Banho quente, cuidados para evitar problemas neste inverno. Bom, é hora de interatividade aqui no NT Sul. A gente gosta demais de ter você participando. Portanto, vamos para a tela para ver aqui as mensagens. Cristiano Aires, de Cachoeira do Sul. Minha filha Yasmin Aires manda um recadinho para a população. Vamos ver a Yasmin na tela aqui do NT Sul. Oi, gente, estou aparecendo aqui na TV para falar que usem máscara e lavem bastante as mãos. E, claro, usem álcool em gel. E na maioria do tempo, fiquem em casa. Aí está a Yasmin, portanto, dado o recado. Obrigado à família por mandar para a gente o vídeo da pequena aí para o NT Sul. Muito obrigado. Vamos ver aqui, tem mais recados. O Rogério Pasqualin, de Cachoeira do Sul, sobre a apreensão de drogas, reflete duas realidades do município. A primeira é de que a nossa polícia é muito coerente e a segunda é de que falta trabalho para a comunidade. Jovens estão cada vez mais na drogadição. É um problema, né, Rogério? A gente tem percebido aí cada vez realmente pessoas jovens, né, entrando neste mundo aí que é bastante triste. A Silvia Aguiar também mandando mensagem pra gente. Essa é a Pipoca, faz um ano que está conosco. Era de rua e agora faz parte da nossa família, portanto foi adotada. Aí está a Pipoca, em vida nova, transformada. Legal, valeu Silvia por compartilhar a foto com a gente. A Patrícia Pacheco, olha como vive a Meg, nossa mascote que amamos. Vamos ver a Meg, olha aí a Meg, também bem agasalhada, né, nesse período de inverno. Obrigado, Patrícia, por compartilhar aí a Meg também com os telespectadores do NT Sul. Patrick Pacheco, adotamos a Mel e há 7 anos ela está com a gente. Vamos ver a foto da Mel aqui também. Olha que graça, né? Muito legal. Os bichinhos de estimação realmente trazem muita alegria para as nossas casas, para as nossas vidas. A Bia Saldanha, ontem ficamos das 3 da tarde até quase 8 horas da noite sem luz. Resultado, jantar romântico, à luz de velas. Vamos ver a foto que a Bia mandou pra gente. Aí está, né? Velinha acesa. É o jeito, né? Alô, RGE, hein? Tem que corrigir essas situações. Tem mais? A Angelina ainda manda foto pra gente. Com esse friozinho, vamos comer uma feijoada. E a Angelina mandou foto pra gente aí na hora do almoço. Valeu, Angelina. Um abraço pra você. Bom almoço. Temos ainda mais uma mensagem, a Maria Aparecida. Gostei muito da faixa de pedestres na rotatória das 5 esquinas. Só falta o povo respeitar um pouco mais. Então, atenção aí os motoristas, né? Quanto a essa passagem de pedestres nas 5 esquinas em Cachoeira do Sul. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras reportagens lá no nosso site, novotempo.com/NT Sul. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.